Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a nossa revisão vai ser de ciências e vocês vão colocar o livro de vocês na página 132. Essa primeira parte da nossa aula de hoje, da nossa revisão de hoje, ela vai tratar do capítulo 3, tá? Da unidade 3, que são as plantas e o ambiente. E aí, lá no capítulo, na unidade 3, nós temos o capítulo 1, na página 132, que diz assim, ó, as plantas. E aí nós vamos começar a fazer nossas atividades. A primeira questão, ela diz assim, ó, observe a imagem, circule as plantas terrestres e marque um X nas plantas aquáticas. Então, aquelas plantas que estão na terra, vocês vão fazer o quê? Vocês vão circular. E as que estão na água, vocês vão fazer um X. Na segunda questão, vocês vão completar as frases com as palavras que estão nesse quadro aí, que são protegem, sombra, alimento, vento, abrigo, fresco e chuva. E aí vocês vão ler as frases e vão completar, tá? Vão completar essas questões aí, com essas palavras que estão aí. Atenção, as palavras, elas não se repetem, tá bom? E aí a gente vai passar para a página 133, que está dizendo assim, ó, no capítulo 2. As plantas e suas partes. E aí está lá 6 números, de 1 até o número 6. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão completar com as partes de uma planta. Quais são as partes da planta? Semente, folha, flor, fruto, caule e raiz. Tá? Então vocês vão olhar o desenho, vão colocar na direção de cada seta o nome da parte da planta. Depois, vocês vão completar lá o quadro que está escrito lá embaixo, sensações e órgão, tá? Quando eu falo em sensações, gente, eu estou falando o quê? O que cada parte do vegetal ele faz, ele produz, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo em reprodução, qual é a parte do vegetal que é responsável pela reprodução? Em fazer o quê? Germinar outras plantinhas. É o quê? É a flor, né? É a flor, tá? Qual é o responsável pela fixação e absorção de nutrientes? É a raiz. Sustentação e distribuição de substâncias. O caule, né? Através dele a planta aqui, ela vai se sustentar, né? E distribuir as substâncias, as vitaminas. Proteção e dispersão de sementes. É o fruto, né? Dentro dele está o que? As sementes. Produção de alimentos para a planta é a folha. E origem de uma nova planta é o que, gente? É a semente, tá? Então vocês vão colocar os números aí onde está escrito sensações. E na segunda questão está dizendo assim, ó, escreva o nome de 2 plantas utilizadas na nossa alimentação e identifique qual parte da planta é. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, nós comemos a alface. A alface, ela é o que, gente? Ela é uma folha, né? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. O feijão. O feijão é o quê? Que parte da planta é o feijão? O feijão é uma semente, tá? Aí passem lá para a página 134. No capítulo 3 está dizendo assim, ó, desenvolvimento das plantas. E aí está assim, olha, assinale com X aquilo de que a planta precisa para viver, né? A planta precisa de água, aí vocês vão marcar com X. De luz solar, que é a luz do sol, marcar com X. De silêncio, ela precisa de nutrientes, marcar com X. De sombra, a planta precisa da sombra? Não, a planta precisa o que? Da luz do sol, né? Gases presentes no ar, aí marcar com um X. E nós temos na segunda questão assim, olha, leia o poema a seguir e faça as atividades. Receita de plantar uma árvore. Bem cedinho, quando a estrela da manhã ainda toma conta do céu, cantar uma semente na palma da mão, como cantam as águas quando acordam. Plantar a semente e seu futuro de folhas e frutos, de sombra ao meio-dia. Adivinhar na semente a seiva, o barulho do tempo.
E lá está dizendo assim, olha, desenhe no caderno o desenvolvimento de uma planta, considerando as 3 etapas destacadas no texto. Tá? Então vocês vão lá, vou desenhar o que, gente? A planta, né? Desenhar ela, tá? Não esquecendo o que? Das 3 etapas, né? Ela vai ser o que? Plantada, né? Depois ela vai crescendo até ela se tornar um fruto que completo, um fruto adulto que a gente faz, tá bom? E aí tá assim, ó, na letra B. O que significa plantar a semente e seu futuro, né? O que significa isso aí? Significa mais ou menos o que, crianças? Que a germinação da semente e a formação de uma nova planta, né? E a gente pode associar isso aí com a questão que do reflorestamento, né? Se nós tirarmos da natureza e plantarmos novamente, a gente vai sempre ter o quê? Plantas, vegetais, um bom ar, não é verdade? Então o futuro ele vai o quê? Se perpetuar, ele vai continuar o quê? Saudável. Na terceira questão está dizendo assim, ó, qual é a importância do sol para as plantas, né? O sol é importante para as plantas e para os seres vivos, né? Porque sem o sol, as plantas elas não conseguem produzir o seu alimento e elas acabam o quê? Morrendo, né? E no final nós vamos ter o quê? O capítulo 4, na página 135, que diz assim, olha, relações na natureza. E a primeira questão diz assim, olha, há uns 200 anos, o nosso planeta, a Terra, tinha muito mais plantas do que hoje. Com o tempo, os ambientes naturais foram modificados pelos seres humanos para satisfazer suas necessidades. Compare os mapas a seguir e vejam o que ocorreu. Vocês vão responder no caderno, né? Então a gente pode observar, por exemplo, o primeiro mapa, que é o mapa da Mata Atlântica em 1500 e o mapa da Mata Atlântica em 2010. O primeiro de 1500 e o segundo de 2010. E a gente pode perceber aí o que, gente? Que a vegetação do nosso planeta, né, principalmente do Brasil, que está aí em destaque aí, ela era o que? Muito maior, tinham mais plantas. E hoje, né, em 2010, como é o segundo mapa, a nossa vegetação ela está o quê? Bem devastada, né, bem diminuída. Tá? Então vocês vão escrever um texto sobre isso aí no caderno de vocês. E na segunda questão está assim, ó. Observe a foto e explique a relação entre os seres vivos e os componentes naturais não vivos do ambiente. Por exemplo, nós temos lá a vaca, né, os bezerros, as plantas. Nós temos o céu, né, com o sol, o ar. Por exemplo, a vaca, ela é um ser vivo que se alimenta do capim, que também é um ser vivo, né, um vegetal. Então, tanto a vaca quanto o capim, eles necessitam do quê para sobreviver? Eles precisam do solo, da água e do ar, que são elementos do quê? Não vivos do ambiente, mas que sem eles não podem o quê? Sobreviver, tá? Então, a nossa primeira parte da nossa revisão de ciências, ela vai até a página 135. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente estudar a unidade 4, que são as propriedades dos materiais, tá bom? Então, aguardem só um pouquinho.